Bem-vindos a Entre a Arte e o Algoritmo, do Medo à Descoberta. Eu chamo Paula e este é um podcast onde os criadores falam sem filtros sobre o impacto da inteligência artificial na arte. Em cada episódio ouvimos um autor que enfrenta uma presença nova e estranha. Uma máquina que sugere, que completa, que propõe, que imita, que aprende. Discutimos identidade, autoria, autenticidade e direitos de autor num tempo em que a criação parece ter deixado de ser um ato exclusivamente humano. Hoje recebemos um dos nomes mais marcantes da música portuguesa. Compositor, letrista, intérprete, um intelectual. Escritor de canções, como ele próprio se define, uma voz ativa, sempre ativa, muito ativa na sociedade. A sua carreira atravessa várias décadas com temas que tocam o coração e despertam a consciência social. Um artista que sempre usou a palavra com coragem e a música com alma. Connosco, Pedro Abrunhosa. Pedro, muito obrigada por teres aceitado este desafio, este convite. É um gosto e é um privilégio ter-te aqui connosco. Pedro, vamos começar com uma questão que tem a ver com a tua música. Tu escreves e compões canções com uma carga emocional fortíssima. O que é que nenhuma máquina de ar poderá replicar num silêncio dos teus? Pois, em primeiro lugar, muito obrigado por este convite. Eu acho o título desta sequência de conversas, acho fantástico. Obrigada. E é verdadeiramente isto, é do Medo à Descoberta. Uma máquina... Porque é que eu estou preocupado e não estou preocupado com a IA, não é? A emocionalidade, a questão da emoção que tem a ver naturalmente com o sentir de uma maneira física, de uma maneira anímica, de uma maneira psicológica, de uma forma profunda. Com a fisicalidade. Com a fisicalidade. Com a fisicalidade. Com por exemplo, a agrura da distância, a saudade de alguém que nos deixou e do qual apenas nós temos aquela memória, aquela reminiscência. E este tipo de interação emocional de nós connosco próprios leva-nos a uma viagem interior profundíssima. E essa viagem interior não é ressarcível com um vocabulário ordinário. Portanto, precisamos de ir encontrar palavras que não estão, muitas vezes não estão sequer inventadas. Estão por inventar. Estão por inventar. Ou então, conjugações de palavras que estão por ser feitas. E quando eu digo isto, não digo no sentido da probabilidade, digo no sentido da não literalidade, que é o que a poesia é. A poesia não é um resultado de uma estatística provável, como é o LLM, os Learning Language Models, e portanto em que a palavra é posta ali porque há uma grande probabilidade de ser aquela, não é? Na poesia, e a canção neste contexto é o que é, a poesia é a destruição dessa probabilidade, exatamente. Quer dizer, quando eu digo, por exemplo, no Se Eu Fosse Um Dia ao Teu Olhar, uma canção de 95, quando eu digo sangue ardente fermenta e torna aos dedos de papel, esta sequência de palavras, para além de ser foneticamente interessante, ela não é uma sequência probabilística, pelo contrário, é muito improvável que dizer sangue ardente fermenta e torna aos dedos de papel constitua uma frase que a inteligência artificial, numa lógica de algoritmo, vá buscar para fazer um sucesso. Mas que é isso que a inteligência artificial quer. E só para terminar, diz, neste caso concreto, trata-se de Se Eu Fosse Um Dia ao Teu Olhar, é um dos maiores sucessos de sempre da música portuguesa. E de facto, porque é que não existe uma razão probabilística entre estas palavras? Exatamente porque é poesia. E a poesia não é um retrato do mundo, a poesia é um outro mundo. E é exatamente que nós ainda podemos respirar com algum alívio, nós, se quiseres, os poetas, os criadores, neste contexto. Se nos referirmos a um contexto
mais resultadístico. Matemático. Matemático nesse sentido, mas resultadístico. Lógico. No sentido, isto é uma palavra que não existe, não, mas no sentido, eu quero resultados, eu quero muitos lógico, likes, portanto. eu quero muitas coisas, sim. Lógico, num contexto de mercado puro e duro, de funcionalismo. Certo. Estamos a desistir de uma parte fundamental civilizacional, que é a parte artística, e, portanto, logo da parte metafórica, não é? E aí sim, a IA pode, e já o está a fazer, pode fazer êxitos que soam como soam os êxitos tradicionais, sobretudo na música pop. Não é? Certo. O que eu te ia perguntar, na sequência dessa tua declaração muito profunda, tem a ver com isso. É que, segundo tu dizes, e eu concordo, a IA consegue prever o que é que vai acontecer a seguir, qual é a palavra seguinte, mas então não consegue adivinhar o que é que nós não sabemos ainda que precisamos, ou seja, ela sabe o que é que vem a seguir, mas não sabe aquilo que eu próprio não sei que vou necessitar. Exato. No fundo é essa descoberta que é humana e à qual a IA não consegue chegar. Que é isso queres dizer também, não é? Não, é isso. Quer dizer, no caso da poesia, porque a poesia, quer dizer, a poesia é uma outra dimensão linguística. A linguagem na poesia não é comunicacional. É emocional. É emocional, mas ela é absolutamente subjetiva, porque e se de repente dos teus olhos nascessem duas pombas azuis, esta frase maravilhosa de José Gomes Ferreira. Esta frase, como toda a poesia, tem uma implicância no imaginário do receptor que é absolutamente subjetivo. Não é comunicacional, não é? A mesa está presa, não é comunicacional. E esta disfunção linguística, se quiseres, é a grande mais-valia da poesia. A poesia não é para ser funcional, é para ser disfuncional. Mas a questão que levantas é uma questão extremamente pertinente, que nesta semana foi feito um teste muito interessante. Foi fornecido a uma IA toda a literatura até Galileu, literatura científica, certo, da observação dos céus, não é? E foi-lhe fornecida, portanto ela aprendeu com toda a literatura ptolomaica, se quiseres. Leu tudo. E depois é-lhe apresentada a teoria de Galileu, não é? Copernicana, não é? De que a Terra não é o centro do universo. E foi pedida à IA que dissesse, baseado com essa aprendizagem, que dissesse, se pronunciasse sobre Galileu, não é? Então, Galileu afirma que a Terra não está no centro do Sistema Solar, portanto, que o Sol está no centro do Sistema Solar e que existe uma série de... os terraplanistas a ouvirem. E a IA desancou Galileu. Desancou Galileu, completamente. De mente delirante para baixo. Ora, nós sabemos, portanto, isto demonstra uma coisa, que Galileu foi absolutamente contraintuitivo, porque os dados observacionais levavam a deduzir aquilo, certo, que todos aqueles deduziram até Galileu, certo, à exceção de Copérnico, e Galileu foi capaz, precisamente por ser homem, no sentido de humanidade, por ser uma pessoa, humano, foi capaz de sair do medo, e até do medo da própria Inquisição, e partir à descoberta, e portanto foi disruptivo. É assim que a ciência tem evoluído. Tudo, a ciência e a arte, nomeadamente, e a política, obviamente. Atenção, a política também. E aí nós entramos numa outra questão, porque isto tem grandes implicações a esse nível. Mas a incapacidade da IA de ser disruptiva é que continua a ser o grande trunfo dos criadores, não é? É que o artista é aquele que é disruptivo, é aquele que destrói o sistema para construir um novo. É o Duchamp, é o Pedro Cabrita Reis, é o Rui Chaves, é o Saramago, é o Lobo Antunes. Estás a perceber? São aqueles que tratam a matéria na qual trabalham de forma absolutamente quebradiça, não é? E que lhe mudam as regras, não é? E aí há, neste caso concreto de Galileu, como em outros, não é? Provou que não consegue ir além de... Certo. Isso faz lembrar aquela frase do Kafka quando ele dizia que o livro deve ser, mais ou menos isto, o livro deve ser o machado que vai quebrar o gelo que há em nós. E, portanto, isso vem de encontro àquilo que estava a dizer. A IA, efetivamente, não será capaz de quebrar o gelo, se calhar consegue apenas limpar ali a superfície. Para os livros de autoajuda será bom, porque são absolutamente previsíveis, não é? Mas para um crime e castigo, para um Dostoevsky, para esta literatura, Somerset Maugham, ou esta literatura que nos assombra, por exemplo, eu acho, o Aquilino Ribeiro,
Guimarães Rosa são dois alicerces, dois pilares da língua portuguesa que não só usaram a linguagem da língua portuguesa nos seus próprios países, Portugal e Brasil, como a reinventaram e a reorganizaram. Frase do Guimarães Rosa, a montanha desengoliu o rio, para dizer uma nascente, não é? E este tipo de construção linguística é absolutamente, a nós diz-nos muito, porque, como dizia o Wittgenstein, quer dizer, o nosso mundo acaba onde acaba a linguagem, não é? E este desengolir, a montanha desengoliu o rio, de repente cria aqui uma outra perspectiva do que é uma nascente, não é? Quase a parir. E esta capacidade imagética a IA não tem. Isso leva-me a outra questão, Pedro. Esse exemplo que deste agora, deste estudo muito recente, através do qual se prova não só que o Galileu de facto era um gênio e foi uma pessoa com muita coragem e que de facto marcou ali uma ruptura brutal em termos da humanidade, mas esse resultado do estudo tem uma outra consequência, uma outra leitura, eventualmente, que é, o que é facto é que cada vez mais acredita-se naquilo que se lê na internet. E há um estudo, agora recente, que mostra, um estudo científico, que mostra que num espaço de tempo muito curto, 4 anos, 90% de todo o conteúdo consumido na internet terá sido gerado por IA. Isto levanta-nos a questão qual é a verdade a que nós vamos passar a ter acesso, ou que já temos acesso hoje. Isto preocupa-te? Porque é outra dimensão deste tema. Eu acho que é preciso aprofundar a questão. A IA veio criar um novo sistema epistemológico. Eu não queria usar esta palavra eu até diria sem explicar que é ontológico, o que quer dizer. Mas sim. Exato. Sempre que há... Epistemologia o que é? Epistemologia é a ciência que estuda de onde vem o conhecimento. Como é que nós aprendemos o que aprendemos? Como é que nós sabemos o que sabemos? Podemos sabê-lo por tradição oral, podemos sabê-lo porque os nossos pais nos contaram, podemos sabê-lo por muitas coisas são transmitidas oralmente e sabemos que é assim, por empirismo, podemos sabê-lo há filósofos que defendem que a fé é uma forma de conhecimento. Eu sou ateu e, portanto, não subscrevo esta teoria, mas a fé também nos induz a algum tipo de conhecimento. Na medida em que nos leva à reflexão. Claro. E, portanto, não é uma certeza, mas é uma forma de conhecimento. E o conhecimento é também percepção. E é sentido também. A fé permite o sentido, não é? E dar sentido às palavras, à existência. A intuição, que muitos filósofos defendem, o caso em Portugal do José Enes, um grande filósofo, ou o Heidegger também já falava disto, que é o quê? Que é antes da reflexão, nós já sabemos. Muitas vezes nós pressentimos o perigo ou induzimos a tranquilidade só por uma questão, uma fração de segundo, muito antes de termos raciocinado. Isso é intuição. Isso é intuição, chama-se intuito em filosofia. Exatamente. Pronto. E estes sistemas epistemológicos que nos introduzem conhecimento, eles têm sido, a maior parte do tempo, desde a invenção da escrita, desde a invenção da imprensa, eles têm sido absorvidos, sobretudo, através da literatura disponível. Quando há uma grande evolução, uma grande revolução tecnológica, existe sempre uma revolução metafísica, que é o quê? É a noção do real. Sempre que há uma revolução tecnológica, a humanidade muda a sua percepção do real. Quando por exemplo, a revolução da imprensa é disso, completa, uma grande, que se dá ali no apogeu da Renascença e, portanto, permite uma abertura científica, artística, estética, política. Não é? O horário faz precisamente essa comparação entre a imprensa, a descoberta da imprensa, da tipografia e a IA. Pois, mas era aí que eu queria chegar. Ora, quando se dá a segunda grande revolução, que é a Revolução Industrial, e todas estas revoluções têm também implicações na mobilidade, muito grandes. Quando se dá a Revolução Industrial, existe uma grande noção de liberdade, de espaço, de mundo, e, portanto, uma nova revolução metafísica, uma nova revolução epistemológica, se quiseres. A IA, e vivemos no cerne deste olho de furacão, desta transformação sistémica, que é simultaneamente tecnológica, com consequências epistemológicas, ou seja,
nós apreendemos o mundo agora de uma outra forma que não o fazíamos há 15 anos atrás. Nós estamos a aprender o mundo através de um retângulo deste tamanhinho, não é? E está lá tudo. E nós apreendemos o mundo. Não quer dizer que estejamos a aprender o que lá está, estamos a apreender o mundo. Desde as chamadas que fazemos até à conexão com o banco, até ao menu no restaurante, as redes sociais, existe uma outra percepção de real. Não é? Portanto, o sistema metafísico mudou. A questão é que este novo sistema, e sobretudo através da IA, da inteligência artificial, que gera, aí sim, e era por isso que eu estava a afunilar, que gera informação, e o grande perigo é esse, esta informação é assumida pelo receptor neste novo sistema epistemológico como sendo verdade. É aqui, neste vértice, que nós estamos neste momento. E na realidade, nós sabemos que pode ser verdade, mas pode também não ser verdade. E, portanto, nós ainda não temos um sistema que nos permita determinar se o conteúdo que estamos a ver é real ou é apenas percepcional. Não é? Isso vai nos conduzir ao cinismo, não é? Que será uma das reações mais prováveis. É onde nós já estamos. É desconfiarmos de tudo. Se não sabemos, se não temos a certeza de nada, então isso conduz-nos à desconfiança absoluta. É o cinismo. À pós-verdade. A pós-verdade. A cultura tribal. Eu acredito, tu não acreditas. E, portanto, já não vamos cortar laços. É toda uma, no fundo, é um acoitar em trincheiras cada vez mais fechadas e cada vez mais individualizadas, que traz necessariamente, e aí sim, por isso é que eu dizia que traz necessariamente uma nova realidade. E esta outra realidade permitiu que aqueles que aceitam a verdade internética sem se questionarem, permitiu que nós começamos a eleger os idiotas. E, portanto, esta é a era dos idiotas. E os idiotas estão em todo lado. Eles já começam a governar países, são presidentes de vários países, não, vou dispensar aqui comentar quais, mas basta ver os seus discursos, não é? E as afirmações protocientíficas que se fazem são desastrosas. E é por isso, protocientíficas, políticas e estéticas, com a censura aos vários intervenientes, que esses sim, não sucumbindo à tirania da internet e da IA, continuam a produzir como nós autores. E isto sim, é por isso que eu dizia que eu gostava que este fosse o grande motivo desta nossa conversa. Uma transformação tecnológica traz uma transformação do real. Não é? Já não é, nós fomos colonizados pelos telemóveis, nós fomos colonizados pelas plataformas. É como se nós tivéssemos um implante que nos induziu a um outro tipo de atitude. Já nos comportamos de maneiras diferentes, já temos outro tipo de reação, o discurso violento e divisivo na internet graça. Os extremismos. E permite-me dizer-te isto, que eu acho que isto sim, o discurso racional, objetivo, lúcido, é um discurso que não monetiza. Exatamente, sim. O discurso básico, a gritaria, o insulto, o depauperio, etc., é um discurso que monetiza cada vez mais. Frases curtas a insultar e aos berros cavalga um tipo de vontade de ouvir mais e mais e mais. O que também indicia muito sobre o animal que somos, não é? E que está lá depositado dentro de nós e que de repente a IA vai despertar. E aqui os autores, os músicos, os poetas, os pintores, os cineastas, têm um grande papel, não no sentido e os filósofos, não no sentido da militância, mas no sentido da contra-revolução cultural que é necessária na produção de conteúdos verdadeiramente refratários, disruptivos e humanos. Eu relembro que sem IA, quando há bocado falei dos chamas, mas não é preciso ir tão longe, mas quando Picasso desfragmenta as figuras e as apresenta daquela forma, aquilo é um avanço profundíssimo do ponto de vista político, do que é a nova estética e a nova ordem, pelo menos na área da arte que aí vem, não é? Isso é possível ser feito com o homem. Como ele interpretava o mundo e como ele interpretava a realidade naquele momento. Claro. E é isso que o autor faz, não é? Teoricamente,
Esse é o papel, é a prática do autor, é aquilo que o autor aporta, é a forma como ele em cada momento interpreta, reinterpreta, reinventa o mundo e aponta caminhos. Sim. A IA não vai conseguir fazer isso, no teu ponto de vista. Pois, quer dizer, esta coisa da humanidade produzir, quando há 8.000 anos atrás, uma família na Amazónia, num rochedo, faz os desenhos maravilhosos que lá estão, ou nas grutas de Lascaux, existe ali uma conexão com algo que é profundamente humano. Eu aí arriscar-me a dizer que é o Deus que vive dentro das pessoas. Tu escreves muito sobre Deus não existe na máquina. E é essa a grande questão. É que há uma ausência divina na máquina. E é por isso que eu subscrevo a teoria spinoziana de que há uma necessidade de Deus. Certo. Há uma necessidade de Deus. E nesse sentido, talvez esteja a cumprir-me aqui um bocadinho como um místico, que me confessei ateu, mas nesse sentido subscrevo de facto esta vontade de uma existência de um alter, de um outro maior, que nos salve, de uma vez mais, do funcionalismo e do resultado da IA, porque a IA sucumbe às regras puras do mercado. E o mercado não se preocupa com as pessoas. O mercado preocupa-se com si próprio e com o seu próprio crescimento. E, portanto, quando nós falamos em IA, estamos a falar em resultados macrofinanceiros e resultados macrogeopolíticos internacionais. E nós sabemos que a IA está concentrada em algumas mãos e, portanto, temos que também equacionar de que maneira encarar a IA deste ponto de vista. De resto, por outro lado, quer dizer, eu enquanto músico encontro na IA manifestações interessantes para poder utilizar como ferramenta. Como ferramenta, claro. E tu tens usado na tua criação, no teu processo criativo. Uso. Não uso como... A criar? Sim, não sou induzido por, mas peço, já experimentei, por exemplo, pedir à IA para fazer uma linha de baixo, o resultado não é brilhante, mas pode ser que venha a melhorar, não é? Mas também pode ser do artífice que não sabe mexer com aquilo. Ou seja... Ela também vai aprendendo, também vai aprendendo. Há vantagens na IA. Nós temos verdadeiramente que estar atentos, sobretudo às consequências que podemos estar a assinar. Eu sei que tu segues o Yuval Harari, que é completamente fatalista, não é? No que diz respeito à IA. Ele considera que, e aí tem razão, quer dizer, os textos, como tu sabes, os textos que são impressos não se imprimem a si próprios nem se reinventam, não é? Enquanto que a IA reimprime-se e inventa-se, não é? E escreve, e pode vir, como ele diz, pode vir um dia a decidir ataques, não é? Coisa que um míssil não faz. Um míssil não decide um ataque sozinho. Não é? Mas a IA pode. A IA pode decidir disparar aquele míssil porque acha... Depende da programação que tiver. Exatamente. Acha que aquele resultado vai ser mais eficaz para a sua própria sobrevivência. Tivemos o genocídio em Mianmar precisamente a partir do Facebook com vídeos falsos. E, portanto, houve toda uma população que se revoltou e que matou os vizinhos porque acreditou que os vizinhos andavam a violar, a roubar, etc. E depois isso vem a ser provado que efetivamente era tudo falso, era tudo IA, tinha sido tudo gerado por IA. Portanto, são estas consequências... A IA a ajudar a resultados políticos. A resultados políticos, claro, mas a IA em si é neutra. Achas que ela é neutra? Ela pode ser neutra. A questão é quem é que a domina, não é? Quem é que a manipula? Eu acho que a IA não é neutra. Eu acho que a IA não é neutra. Acho que a IA, por ser exatamente uma propriedade... Aqui a Europa tem que fazer uma meia-culpa, não é? Porque a Europa desistiu muito cedo de perseguir objetivos na inovação tecnológica ou científica, não é? E as grandes plataformas, todas elas norte-americanas, hoje querem, podem e mandam. E as chinesas? Não é? Naturalmente, mas a chinesa não perdeu essa guerra. Não, a China não. Pronto. Pelo contrário, Pedro. Ora bem, não, mas eu aqui referi a Europa de propósito. Claro que agora a Europa está entalada numa tenaz, não é? Claro. Mas que tem a ver, uma vez mais, com o desinvestimento que a Europa fez em investigação. Em Portugal, então, é colossal, não é? Porque a invenção da IA, a projeção da IA, começa por ser um maravilhoso delírio, não é? Artístico,
de Silicon Valley. É uma coisa maravilhosa. E este delírio artístico só é possível em países que tenham de facto investido em ciência, que é o que agora os Estados Unidos estão a fazer ao contrário, estão a desinvestir. Estão a desinvestir, claro. Eu recordo que, por exemplo, o MIT em Boston, e não só, mas sobretudo o MIT ou o Yale, têm departamentos dedicados à investigação da componente digital e este pensamento de longo prazo, que é muito alicerçado na cultura norte-americana, felizmente, para umas coisas, infelizmente para outras, do longo prazo, no caso da criação artística e estética, nós podíamos ter tido na Europa, porque não somos nem menos criativos, nem menos inteligentes que os americanos. A grande questão é que as nossas próprias universidades, financiadas muitas por fundos estatais, não canalizaram para esses objetivos e, portanto, nós hoje não temos plataformas à altura de competir com as Nós temos andado distraídos, Pedro, não é? Temos andado distraídos. Pois. Nos últimos anos andámos bastante distraídos. Mas sabes, andamos distraídos, é verdade. E ainda andamos um bocadinho. E andamos rendidos a uma coisa maravilhosa que foi o soft power americano. Ou seja, nós achamos que se nós continuarmos a entronizar a filmografia americana, que é maravilhosa, muitas vezes é maravilhosa, outras vezes nem tanto, se nós continuarmos a usar as jeans americanas, que são maravilhosas, essas sim são maravilhosas, ou seja, existe um soft power norte-americano que nos apaziguou de que aquele país jamais seria uma ditadura, ou uma oligarquia, não é? Que é no que se está a transformar. Sim. E, portanto, a Europa confiou que se os americanos desenvolverem, nós não precisamos. Agora estamos realmente... É por isso que eu excluo a China, porque a China sempre esteve do outro lado e, portanto, sempre achou que precisaria de fazer frente a essa hegemonia norte-americana. Está à vista. Está à vista, não é? Com o TikTok, nomeadamente. E tudo. E não só, mas a Europa desistiu, parou, começou a investir noutras áreas e claramente andou bastante distraída. E o problema da concentração da IA neste momento nos GAFA e não só, como sabes, é desastrosa, não é? Sim. Pedro, mas voltando à arte, também há um bocadinho a ideia de que, como a IA ajuda e é fácil e torna o processo criativo mais simples, não achas que isso vem retirar a originalidade, deu aqui algum conforto, algum comodismo ao autor, ao artista? Repara, o processo criativo nunca é simples. Sejas um escultor e tenhas uma trincha, ou um garfo, ou o IA, são apenas instrumentos. O processo criativo é concentrado no indivíduo que tem uma visão de mundo ou que teve uma visão e que a quer transpor para a tela, neste caso. Para o músico, tens o piano, tens os vários instrumentos, tens a música digital. Hoje em dia ganha uma força enorme, porque é fácil trabalhar, é exatamente fácil trabalhar no computador. Cá está, é o comodismo, ou pelo menos é o conforto. E é por isso, exatamente, é por isso que é fácil copiar também. Mas não chamaria a isso propriamente um processo artístico, chamaria ainda ao tempo há de assentar e nós devemos de perceber o que é que vai ficar, não é? Eu recordo-me quando apareceram os reverbs nos anos 80, na música pop, as tarolas à Prince ou à Madonna, não é? Marcaram aquela época e nós temos agora, e já não se usa, nós temos agora uma época marcada muito por um tipo de som muito usado no hip-hop, muito usado no pop também. É um som extremamente tipificado e muito previsível, o autotune, por exemplo. Mas a IA, enquanto instrumento, não passa de um instrumento. Portanto, o processo criativo não fica mais fácil. Talvez fique mais fácil para alguns, cuja capacidade de descer ao seu próprio inferno não seja tão ágil, não é? Mas eu acho que o artista tem que descer, de facto, ao seu inferno e se calhar a outros infernos que não conhece, para conseguir produzir algo que tenha a consequência que eu vejo diariamente nos meus espetáculos, que é ver 5, 10, 15, 20 mil pessoas numa comunhão total perante algo que lhes diz alguma coisa. Sejam elas de Beja, de Faro, de Moimenta da Beira, de Viseu, de Bragança, do Porto de Lisboa, de Ponta Delgada ou do Funchal, existe de qualquer partido político, de qualquer espectro político, de qualquer idade e de qualquer clube de futebol, e de repente convergem numa só
missão, que é interpretar, durante 2 horas, estão a interpretar várias canções juntos, num ato quase salvífico. Eu sei que isto parece meio messiânico, mas este sempre foi o papel da música, sempre foi assim. A música sempre foi isto. E ao contrário do que outras atividades artísticas não conseguem provar, a música sempre existiu em qualquer comunidade, in illo tempore. Sabemos nós, não é? Sim, claro. Sim, por investigações sim, arqueológicas, sim. etc. A música é uma necessidade da humanidade. E, portanto, aí permite-me dizer-te que a música se pode ser o tal invólucro onde se esconde Deus que eu te falava há pouco. Só Pedro, a tua música, essa música que tu levas aos teus espetáculos e que enches e que nos enches e que saímos lá de coração a cantar, de coração cheio, de alma reconfortada. E eu já tive o privilégio de assistir a alguns e, de facto, são sempre assim, são sempre grandes espetáculos. A tua música é uma música que vive da emoção, que vive da dor, que vive de um grão, que vive dos silêncios, que vive do tempo, que vive do sofrimento. A IA, como temos estado a ver, a IA acerta sempre, de uma forma diferente, mas acerta sempre. Será que é a imperfeição que nos vai salvar? Claro. Esse é um ponto muito interessante, porque eu tenho, aliás, sublinhado que a IA, precisamente, nós vivemos num tempo de digitalização, e a digitalização é a perfeição. Exatamente. É o som de baixo perfeito, é a bateria perfeita, o autotune na voz, atenção, que é uma depuração daquilo que nós não somos. Nós não somos perfeitos, longe disso. E, pelo contrário, cantar não é dar as notas certas, é outra coisa. Isso é o mito do cantor. Quem quiser fazer carreira nisso pode ir cantar para casinos, mas cantar é muito mais do que dar as notas certas. É dar notas com sentido e dar sentido às notas. É gerar sentido no outro. Claro, é gerar sentido no outro. E tudo isso, a profunda digitalização anula através de instrumentos que se chama quantização, a aproximação dos time stretch, enfim, uma série o autotune é outro, etc. São uma série de instrumentos que tiram toda a imperfeição e põem aquilo de uma forma escorreta e perfeita. Eu recordo que, por exemplo, qualquer pintura do Rembrandt é profundamente imperfeita. E exatamente por ser imperfeita é que ela tem aquele impacto ao entrar no Rijksmuseum e ver a Ronda da Noite do Rembrandt e a Ronda da Noite de um outro pintor qualquer, não é? Que são todos dentro dos limites e dentro, todo muito certinho. O sistema digital o que faz é desenhar as coisas muito direitinhas e com as corzinhas todas dentro, como se fosse um livro de colorir, em que as crianças, se bate à criança se ela sai para fora dos limites, não é? E a humanidade é isso. É sair dos seus próprios limites. Se estás a dizer da dor, a dor é mais imperfeita das emoções. E, por outro lado, ela é tão imperfeita que se não for a dor, nós não somos humanos. Somos máquinas. Somos máquinas e, portanto, a dor e a alegria como é que fazem parte de um sistema, eu diria, nietzscheano de complementaridade. Mas, por exemplo, eu escrevi uma canção que se chama Leva-me para Casa e que é dedicada, eu vi isso em casa, aos pais que perdem um filho. Não é? Os meus pais perderam um irmão. Aquela dor daquela família que de repente passa de uma realidade para outra. Não é? E eu resolvi escrever esta canção. Eu não sei se é possível explicar a uma máquina o que é que quer dizer perder um filho. E espero que nunca seja possível. Explicar a uma máquina o que é perder um filho. Porque nem a máquina passa pela dor do parto, nem passa pela dor da morte. E essa ausência é algo que a máquina nunca vai ter, ou a percepção dessa ausência é algo que o humano lhe está a tentar transmitir, a tentar ensinar, mas que efetivamente será difícil a máquina conseguir perceber. Porque o que neste momento se tenta é que a máquina, e o que ela já faz, é que ela ficciona o sentimento. Ela ficciona, portanto, ela aprende que a emoção é transmitida daquela forma, com aquelas expressões, daí, enfim, os robôs, etc. Não é? Mas achas que é impossível que ela consiga, de facto, gerar sentimento no outro?
Porque há pessoas que se apaixonam Não, pela claro, máquina, há claro, pessoas que... claro. Houve quem se tivesse suicidado porque a máquina... porque se apaixonou pela máquina e Mas criou aí uma relação... porque a máquina lhe aconselhou o suicídio como a solução para o seu Claro. problema. Pronto, E se a voltamos máquina- àquela questão que estava a dizer, que do resultado. exatamente. Pronto. É absolutamente matemático. Claro que a cada qual a sua própria emocionalidade, mas quem se liga a uma máquina dessa maneira emocional já é alguém que tem problemas a jusante, não é? Portanto, esta questão é uma questão também do foro da psiquiatria e da psicologia, mas levanta de facto questões muito importantes que eu acho que nós temos que começar a abordar, e abordar de forma científica. Não é? Temos que ter a comunidade médica a perceber quais são os efeitos que pode ter esta dependência. Qualquer um de nós, atenção, se pode tornar dependente da máquina na medida em que ela nos facilita a vida. Sim, eu vejo a cultura do pescoço torcido para cima dos telemóveis, dos autocarros, nas paragens dos autocarros, certo. Nos cafés, nos aviões. Já ninguém lê nos aviões. Uma viagem de 10 horas já ninguém vai a ler. Vai tudo agarrado ou a jogar, ou a ver vídeos, ou a ver coisas que tenham feito download. E por acaso... quando se vê alguém a ler, é quase uma... E aí está, uma vez mais, aquilo que eu estava a dizer há pouco, que mudou a realidade. Esta já é uma outra metafísica, outro sistema metafísico. E é forçoso também entender porque é que as pessoas se ligam dessa forma emocional às máquinas. Não é? As máquinas estão a tornar-nos mais sozinhos. E estão a tornar-nos mais individualistas e mais desprotegidos. E se a máquina nos convencer de que nós também somos uma máquina, então passaremos a ter uma relação com o nosso computador, quase uma relação proto-sentimental, e quem sabe até proto-sexual. O aumento do consumo da pornografia na internet é assustador. Sim. Assustador. E isso revela muito sobre nós enquanto humanidade. Sim. Pedro, tu achas que este retorno ao vinil que nós estamos a assistir, por exemplo, vem um bocadinho alinhado com aquilo que estávamos a falar, que é uma certa necessidade do imperfeito? Porque, sim, de facto, sim. começamos a ver na música que há uma apetência pelo vinil, há um certo retorno a um registro que não é perfeito. Assim. Esse meu próximo disco que sairá agora não vai ter sequer edição já CD. Já tens um disco novo. Já tenho um disco novo, vai ser agora. Vai sair brevemente, não é? Nem sequer vamos fazer edição CD, vamos fazer edição vinil. E o mercado vinil voltou a crescer, existe uma vontade, existe essa necessidade do objeto tátil, não é? E as novas gerações não sabem que o vinil antigo tinha toda uma série de mitologia à volta, não é? Que era a fotografia que estava dentro, as fotografias do estudo, as gravações, a ficha técnica, a história, as histórias, as letras, narrava, as letras, claro, impressas, sim, as autorias, claro, etc. Aquilo narrava todo um percurso, toda uma história na qual nós nos rendíamos, sim. não é? E não era esta coisa rápida, autofágica, em que a música posta online, o refrão da música posta online é feito pela música a seguir, e o refrão dessa a seguir é feito pela música a seguir, ou seja, a recompensa é sempre a que vem a seguir, e cria esse ciclo vicioso, fávico, não é? Como se estivéssemos num favo de uma colmeia do qual nunca mais acabamos por sair. Pedro, abordar agora aqui uma questão mais do ponto de vista económico, ou do impacto que tem na geração de receitas ou na perda das receitas. Há um estudo recente que tu conheces bem sobre o impacto da IA na música, que mostra que até 2028, em termos internacionais, os autores irão perder, e os autores de música irão perder 24% da sua receita. Portanto, daquela receita que eles iriam receber se não houvesse música gerada por IA. Tu já sentes ou já sentiste esta dificuldade? Já sofres com isto? És afetado, sendo um autor tão conhecido e tão consumido? Não estou a sentir isso, mas... Ainda? Ainda. Não estou a sentir isso ainda. Não sei se isso será se é determinístico. Eu acho que continua a haver um certo discernimento, para já a necessidade de encantamento, a necessidade de maravilhamento
das pessoas, do indivíduo em casa. Isso é nos concertos. Do casal de namorados, sim. Do casal de namorados, da miúda, do miúdo, daquele que está longe. Existe a necessidade do deslumbre, a necessidade da entrada num sítio Mágico. sim, sublime, mágico. E a IA não faz isso. E acabou. Não faz. Achas que E não mesmo, pode aprender não, a fazer? acho que não vai fazer. Não vai aprender a fazer? Não, o sublime não. Porque o sublime, como há bocado falávamos sobre o Galileu, ou sobre as Demoiselles d'Avignon do Picasso, ou sobre a escrita do Saramago, por exemplo, esse sublime é uma não probabilidade. É aquilo que tu não estás à espera. Não estás mesmo à espera. O sublime é subires à montanha, ali a São João d'Arga, e quando chegas ao topo de São João d'Arga, veres Ponte de Lima à esquerda, Galiza ainda mais para o lado, e ao fundo a Póvoa de Varzim. Isso é o sublime. Esse é o sublime. E perante o sublime não há nada a dizer, a não ser o espanto e o silêncio. Aquilo que os ingleses chamam the state of awe. Sim. Aliás, esta palavra diz tudo. State of awe. Não é? E a máquina não consegue perceber o silêncio, não? Não, a máquina não consegue, e pode ser até uma profissão de fé minha dizer que a máquina não consegue. Sim. Mas para mim não consegue fazer. E é nesse universo que eu tento trabalhar. É esse universo do inesperado que eu tento trabalhar. Portanto, agora, para responder à questão, para já não sinto isso, espero não vir a sentir. Depois, por outro lado, eu tenho uma vivência discográfica consolidada, com bastantes músicas que foram, desde Tudo Que Eu Te Dou, que tem 30 e tal anos, até ao Que o Amor Te Salve, Nesta Noite Escura, que tem 2, e que me traz um património de conexão cultural com o país, não é? E, portanto, daí esta ligação. Mas eu sou um músico consolidado. Não sei o que é que pode acontecer, e esta geração que produz a tal música da recompensa imediata, um bocadinho algoritmada, a proteção do futuro desta geração é que a mim me preocupa, não é? Naturalmente o meu também, mas eu acho que é necessário que nós, os autores, consigamos continuar a produzir, apesar das grandes adversidades tecnológicas. Também existem grandes proximidades tecnológicas que nos permitem fazê-lo. Que ajudam, claro. E essa sede, o cardeal Tolentino falava da sede, e a sede é uma sede é uma sede do que não há, mas não é uma sede de consumo. É uma sede de conhecimento, é uma sede da palavra nova, é uma sede desse tal deslumbramento. É uma sede, naturalmente, para muitos, do divino, do consolo que encontram no divino. E é aqui que eu queria chegar, é que a arte é também uma forma de consolo e de salvação individual. E a inteligência artificial, até agora, tem produzido, eu diria, bastante bem. E hoje eu estive a ouvir, por exemplo, uma artista que assinou um contrato de 3,5 milhões de euros, dólares com as plataformas, mas que é uma artista da IA, e aquilo está muito bem feito. Está muito bem feito. Mas é extremamente funcional, ou seja, é extremamente probabilístico. Não tem emoção? Não, tem emoção, mas não é novo. Está bem feito. É o velho muito bem feito. Está tecnicamente bem feito, é isso que é. Isso. É o velho muito bem feito. Sim. Se eu te disser não há futuro, não há inovação. Pronto. É isso. Não pode haver, porque joga com o que já há. E, portanto, isso é um paradoxo. Se eu disser, faz uma sinfonia à la Mahler, ela vai fazer uma amálgama de coisas. Mas a nona sinfonia de Mahler, ou a quinta que toda a gente conhece, com a Adagietto, ou a terceira, e estou a dar estas referências e, por favor, vão ver, como o caso de Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas, por favor, vão ler o livro. Por favor, vão ler, exatamente. Vão ler o livro, porque ler o livro é entrar numa outra realidade na qual estas maquinetas nunca vão entrar. Nunca vão entrar. E vocês vão entrar numa realidade que é delirante. É quase como lamber um sapo, conforme se diz, que dá assim umas imagens alucinogénicas. E Mahler também dá as imagens alucinogénicas. É claro que
A IA vai polir aquilo que lá está, mas não parte aquela o gelo, contradição, cá está. a contradição Kafka, harmónica em parte o Mahler, gelo, a contradição linguística em Guimarães Rosa, a contradição é do que vive o artista, vive da contradição, não vive da probabilidade. Sim, é o partir o gelo, É? como dizia o Kafka. Mas há quem defenda que o uso da IA no campo artístico vai permitir democratizar a arte e o acesso à cultura, porque a aprendizagem é muito longa e tu és um músico, és um autor com largos anos de aprendizagem artística, não é? Tu achas que isto está aqui alguma Bom, isso para já é uma nisto? contradição, porque permitir o acesso, eu fico sempre com os cabelos em pé, que não tenho, quando dizem permitir democratizar o acesso à arte. É sempre uma coisa que me porque a arte, por si só, já o próprio processo artístico não é democrático, é um processo autocrático em que o autor decide. Pronto. E muitas vezes, ao decidir, sobretudo nas artes plásticas e no cinema também, este maravilhoso filme do Wim Wenders, Os Dias Perfeitos, Perfect Days, aconselho a ver, que é um fantástico filme. São filmes de tal maneira improváveis com alguma imperfeição, não é? Com alguma imperfeição. Não, com muita imperfeição, que é grau de imperfeição, que é maravilhoso. Sim. E portanto, este percurso, a arte tem necessariamente, e permite-me que eu te diga isto, que não é para ser soberbo, mas a arte tem que permanecer num sítio de difícil acesso. Onde a IA nunca vai conseguir chegar. É isso. No dia em que a IA lá chegar, eu acho que não, mas quer dizer, o Maurício Catalan expôs uma banana com uma fita adesiva e vendeu por não sei quantos milhões. Pronto. É uma atitude. Não é a banana, eu já fui ver. Não é a banana. A banana é uma banana. Mas é a atitude que ele tem, é uma provocação. O Maurício Catalan é um grande artista plástico, com uma história notável. Notável. Ele tem uma instalação neste momento em Serralves, que eu aconselho. Não quero desfazer surpresas, mas é uma coisa imersiva, absolutamente genial. E esta atitude da banana é apenas uma provocação. Mas é aquele sítio, é aquele lugar de arrojo, de provocação, de nos insultar a nós próprios. E aquilo não é nada democrático. Nada. É preciso que haja uma adesão a fé também não é democrática. Não é democrática. Na fé ou aderes e te sujeitas ou não aderes. Sim, em alguns casos a fé é uma questão de adesão. Sim. Tu queres acreditar que. Pronto. E em alguns casos vais sofrer as consequências se não acreditares ou pelo menos se não praticares. Claro. Não é? Mas Sim, não és tu que decides as regras que... Claro, exatamente. As regras são-te impostas. As regras são feitas de uma forma às quais tu aderes ou não. E a arte é também isso. É um sítio onde é preciso aderir e é preciso algum esforço. Eu diria, é preciso muito esforço. Há bocado falávamos do processo criativo. O processo criativo não é fácil. Eu usei a metáfora da descida aos infernos. É pior do que uma descida aos infernos. É a dúvida constante, é o confronto com o insucesso, é o confronto consigo próprio, é o confronto com a família, claro, com a ausência, é muita coisa junta. E é a dificuldade do material, é aquilo que dizia Ola Antunes numa crónica maravilhosa, dizia, eu afasto-me dos papéis, e quando estou a sair, os papéis dizem, vem-me escrever, cobarde, vem cá, estás a abandonar-me. Esta frase é incrível. Brilhante, e é mesmo isso. E, portanto, não pode ser fácil, não é democrático, não é. Nem o acesso à arte nunca vai ser democrático. A arte tem que ter sempre ali um bocadinho superávit de algo elitista. E atenção que a palavra no sentido em que ela é etimologicamente, que é algo melhor que... Okay? Melhor que, não é para depreciar ninguém. Todos nós podemos lá chegar, mas é preciso fazer o esforço para lá chegar. Tudo nada, não é? Tudo nada. Pedro, e se alguém usasse a IA para fazer uma obra à Pedra Brunhosa? Pode fazê-la à vontade. Qual é a tua reação? Não, achas piada? Não. Sentes-te ofendido? Não, para já... É um roubo? Para já, diz? É um roubo? É tudo isso junto. Não, a IA, agora estamos na sede competente para o afirmar, a IA é um roubo.
A IA é um roubo. É um roubo útil. Isso é o que nós estamos a tentar perceber. Mas é um roubo. A IA é... Tu produzes e fazes upload, ele produz, nós produzimos, vós produzis. Pronto, fazem upload. E a IA vai lá buscar. Exatamente. Pronto. Vai lá buscar e depois distribui. E com isso, distribui e cobra-te a ti, o criador, se tu quiseres ouvir. Pronto. O que a IA fez com o que tu fazes. No fundo entram em tua casa, levam a mobília e depois vendem-te a ti outra vez a mobília. Pronto. É o que é. É um roubo. A IA é um roubo. Dão-lhe uma pintura diferente. Pintam a mobília com outra cor. Mas e é tal. a tua mobília. Mas é a tua mobília. Pronto, mas é com outra mobília. cor. Pronto, pode ser com outra cor, mas deixa de ser a tua mobília. Raspas aqui. É a tua mobília. Raspas, dá-lhe outra cor. A IA é um roubo. E eu há bocado disse, escrever à Mahler é impossível. É impossível, a IA não chega lá. Porque existe esse tal fator endógeno. Eu seguiria, como tu sabes, eu andei muito tempo fascinado pela questão da consciência. Sim, não é? sim, porque a consciência, a consciência continua a ser o grande mistério da humanidade. Não é? O que é consciência? E os grandes linguistas e os grandes filósofos, os grandes cientistas que estão na origem da IA, todos eles se debateram com esta problemática do que é consciência. Portanto, vamos pôr a máquina a pensar, a ter consciência, e o que é consciência. E é exatamente aqui que este processo do cognitivo, da apreensão do mundo, vai ser sempre uma caricatura daquilo. Podes dizer, faz uma música à Pedra Brunhosa. Podes dizer. Houve muita gente que fez. Muita gente a fazer, com certeza. Sim. Muita gente a fazer. A questão é que eu sou demasiado imperfeito para ser copiado. Voltamos à importância da imperfeição. Não, completamente. Sou demasiado imperfeito para ser copiado. E é essa imperfeição que é a minha mais-valia. Pedro, se uma IA te pedisse, te perguntasse, assim, com muito jeitinho, Pedro, ensina-me a ser humano, o que é que tu lhe mostrarias? O que é que tu lhe ensinarias? A primeira coisa que eu diria é desliga-te. Desliga-te. Mas aí estavas a matar a máquina. Estavas a ensiná-la a ser... Não, mas o humano é esse, é o que se consegue desligar. Certo. Não é? O que se consegue desligar. A IA tem potencial, mas o simples facto de estar a funcionar 24 horas por dia e de poder estar a escutar através das Smart TVs em casa, já faz da IA um sítio estranho. Não é? Perigoso. E, portanto, perigoso. E nós temos que também saber opor à tirania da IA. A IA não pode ser o futuro da criatividade. Atenção. A IA, como tu disseste bem, pode ser um instrumento. Pois. E nesse sentido, Paula, permite-me que te diga que a IA tem que ser legislada. Como diz o Yuval Harari muito bem, tudo o que afeta a humanidade do ponto de vista transversal e com consequências graves tem que ser legislada, tem que ser regulada. E a Europa já vai tarde para fazer, mas está a fazê-lo. Está a fazê-lo ainda, assim. De uma maneira muito, muito lenta e certo. Muito insípida ainda. E o exemplo que o Yuval dá é o exemplo da regulação aérea. Não existia voos, não existiam. Os irmãos Wright fizeram o seu primeiro voo e inventaram o avião. O avião foi aperfeiçoado, muita gente inventou o avião. De repente começou a haver exploração comercial do avião. Foi preciso regular, porque as pessoas que vão entrar naquele aparelho colocam as suas vidas em causa. A IA é a mesma coisa. As implicações humanas, políticas da IA são demasiado graves para nós deixarmos a IA entregue ao Sr. Elon Musk, ao Sr. Zuckerberg e ao Sr. Simon Altman. Não é? As implicações sociológicas, as implicações em termos da sociedade e da nossa vida em sociedade e da nossa interação enquanto seres humanos, não é? Isso é uma questão que normalmente a IA é muito discutida em termos técnicos, não é? O que é que se faz, o que é que não se faz, o que é que eu consigo, e não há dúvida nenhuma de que é um avanço muito significativo, não só na música, mas em diversas áreas, por exemplo, na saúde. A IA é extraordinária, os efeitos que tem, a ajuda que já dá. Mas realmente na sociedade tem claro, implicações em termos enormes. Societários, mas mesmo na área da saúde, onde é fundamental, e a IA tem feito progressos notáveis, por exemplo, na área da criação de novas moléculas, é evidente que quem está na indústria farmacêutica sabe que a investigação que é necessária para descobrir uma nova molécula que tenha um efeito determinado
nos pacientes sem ter grandes consequências, contraindicações, demora anos. E o painel de pessoas sujeitas aos testes a IA veio ajudar muito nisso e veio ajudar também na análise de tomografias, de radiografias, de angiografias, na REM, scans, como é que se chama? Ressonâncias magnéticas, de repente a rapidez com que se analisa, ou por exemplo, a própria análise das análises, se me permite o pleonasmo, mas tudo isso também tem que ser regulado. Claro, sim, claro, isso é indiscutível. Acabou, a IA é um instrumento da humanidade, feito por humanos, e tem que ser regulado, porque afeta a todos. Não. E nunca pode deixar de responder ao humano, e essa também é uma das preocupações que existem hoje, que é o sentido de responsabilidade, a quem é que responde, e como é que responde. E aí cumpre também às sociedades de autores, na nossa área, imputar aos proprietários da IA responsabilidades económicas ou financeiras. Claro. Nós temos que ser ressarcidos porque é o nosso material que lá está. Exatamente. Aliás, é o material dos autores que alimenta a máquina aprende com o vosso trabalho. E por isso é que agora as editoras se insurgiram, porque aparece pela primeira vez uma artista IA que não está... Não cai Mas aí não cai em lado nenhum, porque, pois, claro, exatamente, e a editora também está... Não cai em lado nenhum, não, cai no lado dos proprietários da IA. Do poder tecnológico, portanto, claro. Existe ali um superávit a 100%. Claro. Mas aquela artista aprendeu também com a minha música. Pois, exatamente, sim. E, portanto, é essa eu monetização... Eu quero o meu naco. É essa monetização... Pois, mas era isso precisamente que eu me referia há bocadinho, quando te perguntava se não sentes o efeito. Porque, de uma forma indireta, o teu trabalho sim. alimenta aquelas máquinas. E, portanto, tu não estás a ser ressarcido da utilização indevida, sem autorização, sem consentimento, sem remuneração, sem transparência do teu trabalho. Aliás, essa é a batalha que nós estamos a ter em Bruxelas, é precisamente isso, é dizer, é necessário que haja aqui 3 palavras mágicas, que é precisamente estas: transparência, consentimento e remuneração. Porque é o trabalho do autor, dos vários autores do mundo, que alimenta a máquina, com o qual ela aprende, e a partir daí vai gerar conteúdos que vai gerar rendimentos a alguém que não ao autor. Portanto, eu dizia há pouco que entraram em nossa casa, roubaram uma luz. Exatamente. Portanto, agora paguem. Exatamente. E claro que temos que ser ressarcidos na proporcionalidade. Como é evidente, sim. Não, claro. Mas isso é... Sim, isso é um processo que tem que ser feito. Sim. É um processo que tem que ser feito, mas ele tem que começar pela assunção de que tem que ser feito. Depois vamos ver qual é que é o caminho, não é? Porque tecnicamente é possível. Por isso mesmo eu dizia que a Europa tem que se apressar, exatamente, sim. Porque não pode deixar que a IA se torne numa prepotência norte-americana, sobretudo no atual contexto geopolítico, numa prepotência de imposição em que nós ou se sujeitam ou saiam. Pois, exatamente. Isso não pode ser. De acordo. Pedro, estamos a chegar ao fim, uma última pergunta, que é: se tu tivesses que deixar, imagina que estávamos num cenário apocalíptico deste mundo, se tivesses que deixar uma última canção ao mundo, falarias sobre o quê? Uma mensagem do Pedro Abrunhosa que ficasse para o mundo. Isso é uma responsabilidade demasiado... O prenúncio do fim, dizem que os cães, quando sentem a proximidade da morte, há um lado que emerge escassos segundos, e que o prenúncio do fim a humanidade sempre o teve, e dizia o Montaigne que um bebê já é velho o suficiente para morrer, não é? O que quer dizer que isto é um caminho, e essa mensagem eu tenho deixado nas canções. Não existe nada. Esta última, que o Amor te Salve nesta Noite Escura, eu vou lançar agora este disco que tem mais 10 canções. Uma delas chama-se Devias Vir Salvar-me, em vez de fios de ouro, fogo, trazes um mundo novo ao peito. E eu acho que é isto, em vez de fios de ouro, em vez de, sabes, fogo, não é? Tragam fogo no peito e salvem-se uns aos outros.
Pedro, muito obrigada por esta conversa fantástica. Uma Obrigado. Conversa em que falámos de arte, falámos de alma, falámos direitos de autores, falámos da inteligência artificial e da inteligência humana, porque na realidade a tecnologia avança, mas no fim, isto não é bem sobre IA, é sobre aquilo que nós queremos, escolhemos sentir, escolhemos viver. Obrigada por estar connosco, é mais um episódio do podcast da SPA. Entre a arte e o algoritmo, siga-nos nas redes sociais.